Prezados alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos discutir sobre a evolução dos conceitos e da evolução histórica da administração pública no Brasil. Essa é a nossa segunda aula e nós iremos iniciar a nossa segunda aula falando sobre a evolução conceitual da administração pública. A administração pública, ela tem três conceitos históricos: conceito da antiga administração pública, a nova administração pública e o novo serviço público. Então, nós iremos discorrer sobre os enfoques históricos e sobre os períodos e essas três visões da evolução conceitual da administração pública, né? Essa evolução histórica da administração pública antiga, da nova administração pública e do novo serviço público. Quando a gente analisa o enfoque dos principais teóricos e, né, principais conhecimentos epistemológicos, a antiga administração pública se baseava numa teoria política e social intensificada por uma ciência social ingênua. A nova administração pública tinha os seus princípios teóricos fundamentados na teoria econômica, um diálogo mais sofisticado e baseado numa ciência social positivista, ou seja, uma ciência, né, ou princípios teóricos baseados na evidência empírica, na realidade, no que acontecia. Essa nova gestão pública tem que estar focada nos princípios da eficiência e da eficácia. No novo serviço público, nós temos os princípios teóricos baseados na teoria democrática, com várias linhas de conhecimento, incluindo a linha positivista, interpretativa e o pensamento crítico. Quando a gente analisa os enfoques da racionalidade predominante e o modelo de comportamento humano, a antiga administração pública tinha um enfoque no modelo de racionalidade restrito ao homem administrativo. Já a nova gestão pública tinha racionalidade, tinha, né, o enfoque na racionalidade técnica e econômica, caracterizada pelo homem econômico, ou seja, o homos economicus. Era aquele homem que era um agente racional que buscava, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a gama de informações, ele buscava maximizar a sua satisfação. De acordo com o seu conhecimento, ele queria atingir os seus objetivos utilizando, né, todos os recursos que ele tinha disponível. Esse era o Homo economicus, que vem da teoria econômica. É um homem um pouco egoísta, né? É aquele homem que busca o melhor, né, melhorar a sua, maximizar a sua satisfação, a sua utilidade. Já o enfoque da racionalidade para o novo serviço público é uma racionalidade estratégica. São múltiplos tipos de racionalidade: política, econômica e social. Quando nós analisamos o enfoque da concepção de interesse público, a administração pública antiga, o interesse público é politicamente definido como expresso em leis. Já para a nova gestão pública, o enfoque da concepção de interesse público representa a agregação dos interesses individuais. E para o novo serviço público, o interesse público ele é resultado de um diálogo sobre valores compartilhados. Quando analisamos a evolução conceitual da administração pública, analisando o enfoque de a quem os servidores públicos respondem, na antiga administração pública, os servidores públicos respondiam aos clientes e aos constituintes. Na nova gestão pública, aos consumidores. E no novo serviço público, aos cidadãos. Então, o conceito de cidadania, o princípio, né, constitucional da cidadania, ele é muito mais forte no novo serviço público. Quando analisamos a evolução conceitual da administração pública e analisamos o enfoque do papel do governo,
A antiga administração pública analisava isso como uma estrutura a implementar políticas forçando um único objetivo político predefinido. Ou seja, seria uma espécie de remar até um objetivo, um único objetivo político. Na nova gestão pública, o enfoque do papel do governo é em guiar, ou seja, atuando como um catalisador para liberar as forças do mercado. Ou seja, o papel do governo na nova gestão pública seria um papel de Estado regulador e de Estado catalisador ou promotor das forças de mercado, né? Ele iria aperfeiçoar as falhas de mercado. No novo serviço público, o papel do governo é servir, se é os entre cidadãos interesses que são antagônicos e entre as. Analisando a evolução conceitual da administração pública, tendo como enfoque os mecanismos de alcance dos objetivos políticos, a antiga administração pública tinha um enfoque nos programas administrativos executados por meio de órgãos do governo. Esses eram os mecanismos de alcance dos objetivos. Para a nova pública, esses mecanismos eles estavam com enfoque em uma criação de mecanismos e de estruturas de incentivo para alcançar objetivos políticos por meio da atuação de órgãos privados e organizações sem fins lucrativos. Então, nós tínhamos essa estrutura, né, baseada na teoria dos incentivos, que é algo que deve induzir o comportamento da sociedade para atingir objetivos políticos. No novo serviço público, né, os mecanismos de alcance dos objetivos políticos, eles têm um enfoque na criação de coalizão entre órgãos públicos, privados e organizações sem fins lucrativos para satisfazer necessidades mutuamente existentes. Ou seja, então você tem um serviço público muito mais inclusivo do que excludente, analisando todas as necessidades da sociedade, sejam eles órgãos públicos, né? Seja ele o Estado, seja o mercado, através das empresas, do setor privado, ou através das organizações sociais, sejam elas sem fins lucrativos ou a sociedade civil organizada, e também as ONGs, as organizações não governamentais. Quando a gente analisa a abordagem do accountability, que é a responsabilização, o enfoque do accountability, né, do accountability para a antiga administração pública, era baseada numa abordagem ou num enfoque hierárquico, né? Os administradores públicos respondem aos políticos eleitos democraticamente. Então você tem aí uma responsabilização baseada na hierarquia. Quando analisamos o enfoque do accountability para a nova gestão pública, ela é orientada para o mercado, né? Então, nós temos a responsabilização voltada para o mercado. O acúmulo dos interesses pessoais irá resultar nos resultados desejados por um grupo de cidadãos, ou seja, consumidores. Quando nós analisamos a responsabilização para o novo serviço público, ela é uma responsabilização multifacetada. Nós temos servidores públicos que devem respeitar a lei, os valores da comunidade, as normas políticas, os padrões profissionais e os interesses dos cidadãos. Quando analisamos a evolução conceitual da administração pública, tendo como enfoque a descrição administrativa, a antiga administração pública tem uma descrição limitada permitida por oficiais administrativos. Esse enfoque da descrição administrativa para a nova gestão pública
É uma ampla descrição para permitir alcance dos objetivos empreendedores. E para o novo serviço público, essa descrição ela é necessária, porém restritiva e responsável. Quando analisamos o suposto, a suposta estrutura organizacional, o enfoque da suposta estrutura organizacional, para a antiga administração pública, nós tínhamos organizações burocráticas marcadas pela autoridade top-down, ou seja, de cima para baixo, na autoridade hierárquica vertical. Quando analisamos a estrutura organizacional para a nova gestão pública, nós temos organizações públicas descentralizadas com controle primário de determinados órgãos. Quando analisamos a estrutura organizacional para o novo serviço público, nós temos estruturas colaborativas com lideranças compartilhadas, interna e externa. Esse quadro ele apresenta as várias etapas conceituais que orientam as reformas da administração pública, isso para vários países. É importante a gente mencionar que é na sociedade que o Estado vai existir. O governo ele é um instrumento do Estado e a administração é um instrumento do governo. Complementando a aula sobre a evolução dos modelos da administração pública no Brasil, antes de apresentar os modelos de gestão pública aplicados no Brasil, é válido definir a administração pública. Trata-se de um conjunto de órgãos e servidores responsáveis pelo atendimento das necessidades da sociedade, ou seja, aqueles que são responsáveis pela gestão da coisa pública e seus desdobramentos. Enquanto que o modelo de gestão pública é a junção de métodos e práticas administrativas utilizadas pela administração para o alcance dos objetivos e metas estabelecidas. Quando analisamos a evolução dos modelos da administração pública, nós temos três etapas históricas importantes. Nós temos o modelo patrimonialista, até início do século XIX. Nós temos o modelo burocrático, no início do século XIX, e o modelo gerencial, a partir da década de 70, de 1970. O modelo patrimonialista é um modelo de administração pública típico dos estágios primitivos da sociedade. Nós temos uma incapacidade de distinção entre o público e o privado. Esse é o modelo patrimonialista. O modelo burocrático, ele surge no final do século XIX com o objetivo de frear a expansão patrimonialista, a partir dos estudos de Weber sobre as formas de dominação. Se propõe a implantar um sistema racional legal. O modelo de administração pública gerencial, a partir dos anos de 1970, é a primeira tentativa de introduzir no Brasil a administração pública gerencial. Deu-se em 1967, no governo de Castelo Branco, por intermédio do Decreto-Lei nº 200, que promovia uma radical descentralização da administração pública brasileira. Então, no Brasil, a evolução da administração pública ela foi baseada nesses três modelos de gestão, no modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Com o passar dos anos, os referidos modelos foram aperfeiçoados e orientados de acordo com as novas tendências. Entretanto, não houve uma cisão completa, ou seja, existem práticas provenientes de modelos passados sendo utilizadas em conjunto com as novas rotinas administrativas. O modelo patrimonialista, onde a res pública não é diferenciada da res principis, ou seja, não há uma distinção entre o público e o privado, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder soberano. Os cargos são considerados favores pessoais. No modelo burocrata, na burocracia, surgiu para combater o patrimonialismo,
por meio do controle rígido, a priori, dos processos, da impessoalidade, da legalidade e da profissionalização. Na prática, possui inúmeras disfunções. O gerencialismo, ou nova administração pública, busca combater as disfunções burocráticas, a ineficiência, tem foco nos resultados, controle a posteriori, redução de custos, descentralização da autoridade e aumento da qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos. O modelo patrimonialista é o primeiro modelo de administração dos Estados nacionais modernos. O Estado era uma extensão do poder do soberano. Não havia diferenciação entre os bens do governante, res príncipes, e os bens públicos, res pública. Captura da administração pública por entes privados, propriedade e o exercício do poder são parte do patrimônio pessoal do governante. E, nesse modelo, a administração é tratada como assunto pessoal do senhor. Falta de regras universais, predominância de situações casuísticas e personalistas. Para Max Weber, o Estado patrimonialista, os governos servem ou favorecem os interesses de uma rede de amigos, familiares e apadrinhados, que demonstram lealdade aos donos do poder. Para Max Weber, o Estado não patrimonialista defende os interesses da sociedade como um todo de forma impessoal. As instituições e cargos públicos existem para servir à nação e não podem ser usados para ganhos privados. No modelo patrimonialista, nós temos a dominação legitimada pela tradição, a dominação tradicional weberiana, tende ao patrimonialismo. Tem respaldo nos costumes, ou seja, nas tradições. Não se obedece a estatutos, mas a pessoas indicadas pela tradição. Não se obedece ao líder devido ao seu carisma ou poder divino. Pode haver ou não quadro administrativo, mas este não possui elementos como competência fixa, segundo regras objetivas, hierarquia racional fixa, nomeação e promoção regulada por contrato, formação profissional, salário fixo. As fontes de sustento dos servidores são a apropriação privada de bens e a degeneração do direito a taxas. As consequências do modelo patrimonialista é o nepotismo, as prebendas e sinecuras, o clientelismo, a corrupção e o fisiologismo. No modelo burocrático, surgiu como uma forma de combater ao modelo da administração pública patrimonialista. Então, burocrático vem de burel, escritório, mais kratos, que é poder, força. Busca proporcionar maior controle e eficiência da coisa pública, justiça e tratamento igualitário para servidores e para cidadãos. Ganha força devido às mudanças ocorridas nas sociedades modernas. Século XVIII. Distinção entre mercado, sociedade e Estado, liberalismo, democratização, revolução industrial, emergência de novas classes sociais, economia monetária, iluminismo, protestantismo, crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas e etc. É uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, adequação dos meios aos objetivos, a fim de garantir a máxima eficiência. Esse é um conceito do modelo burocrático segundo Max Weber. O que é burocracia? Então, nós temos diversas visões. A visão sociológica, a visão de Max Weber, do tipo puro, do tipo ideal, e a visão popular, onde você tem disfunções. Resumo da burocracia. Quais seriam as principais características da burocracia? Caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, racionalidade e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia e autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocracia, especialização da administração e profissionalização dos participantes.
As consequências desejadas da burocracia, previsibilidade do comportamento humano e padronização do desempenho dos participantes. Qual o objetivo do modelo burocrático? A máxima eficiência da organização. Quais são as consequências indesejadas da burocracia? As disfunções, internalização das normas, excesso de formalismo e papelatório, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização do processo decisório, superconformidade às rotinas e procedimentos, exigência de sinais de autoridade e dificuldade com os clientes. Quais são as consequências, os resultados dessas consequências indesejadas, dessas disfunções? O resultado seria a ineficiência, ou é a ineficiência. Para Max Weber, a burocracia tem 3 tipos puros de dominação. A burocracia carismática, baseada na veneração, características pessoais especiais, extracotidianas, poderes sobrenaturais, etc. O líder e os adeptos, psicologicamente, esse reconhecimento é uma entrega crente, inteiramente pessoal, nascida do entusiasmo ou da miséria e esperança. O segundo tipo puro de dominação, para Max Weber, da teoria burocrática, é um tipo tradicional, baseado em costumes, tradições, típica do Estado absolutista, patrimonialista. E o terceiro tipo puro de dominação é o tipo racional legal, baseado nas regras, nos estatutos, no direito de mando das autoridades legais. A forma de legitimidades mais corrente na sociedade é a crença na legalidade. Na sociedade moderna, é a crença na legalidade. A submissão a estatutos e a procedimentos formalmente corretos. No Estado moderno, nós temos um conjunto de normas e regras de origem impessoal e predeterminada. A vantagem da administração burocrática é a forma mais racional do ponto de vista técnico e formal. É inevitável para a administração de massas e é uma forma de profissionalização. É a dominação baseada no saber, no conhecimento. Qual seria o modelo ideal da burocracia de Max Weber? Então, nós temos os princípios da burocracia: a seleção formal, a autoridade hierárquica, elevada formalização, divisão do trabalho, impessoalidade, orientação para carreiras. Quando a gente analisa a seleção formal, nós temos que as pessoas são selecionadas com base nas suas aptidões técnicas. A autoridade ela tem que se basear na hierarquia, organizações hierárquicas com a cadeia de comando clara, uma elevada formalização. Nós temos sistemas de regras e padrões escritos de todos os procedimentos operativos, divisão do trabalho, as funções elas são subdivididas em tarefas simples, rotineiras e bem definidas. Nós temos também o princípio da impessoalidade, aplicação uniforme a todas as pessoas das mesmas regras e normas e orientação para a carreira. Gestores são profissionais, não proprietários. A burocracia weberiana, quais seriam as vantagens da burocracia weberiana? As vantagens é o avanço da burocracia sobre as outras formas de associação, racionalidade e precisão, rapidez nas decisões, univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos, continuidade da organização e constância, redução do atrito entre as pessoas, confiabilidade, previsibilidade, benefício para as pessoas, hierarquia formalizada, trabalho ordenado, treinamento, carreira e meritocracia. O modelo gerencialista, que é o terceiro tipo de modelo na evolução da administração pública brasileira, surgiu a partir dos anos 70. Então, quais são as principais características do modelo gerencialista? A profissionalização da alta burocracia. É o ponto de partida na nova gestão pública. Para isso, deve-se constituir um núcleo estatal estratégico, fundamental na formulação,
supervisão e regulação das políticas, e formado por uma elite burocrática tecnicamente preparada e motivada. Esta elite burocrática terá também que desenvolver a capacidade de negociação e responsabilização perante o sistema político. Uma outra característica importante do modelo gerencialista é a transparência. A administração pública deve ser transparente e seus administradores responsabilizados democraticamente perante a sociedade. Isto porque a profissionalização da burocracia não a torna completamente imune à corrupção, fenômeno mundial que tem aumentado demasiadamente na América Latina. Uma outra característica importante do modelo gerencialista é a descentralização. Descentralizar a execução dos serviços públicos é tarefa essencial no caminho da modernização gerencial do Estado latino-americano. Primordialmente, as funções que podem ser realizadas pelos governos subnacionais e que antes estavam centralizadas devem ser descentralizadas. Esta medida busca não somente ganhos de eficiência e efetividade, mas também aumentar a fiscalização e o controle social dos cidadãos sobre as políticas públicas. Desconcentração é uma outra característica muito importante do modelo gerencialista. Nas atividades exclusivas de Estado que permanecerem a cargo do governo central, da União, a administração deve ser baseada na desconcentração organizacional. Os órgãos centrais devem delegar a execução das funções para as agências descentralizadas ou para organizações públicas não estatais. Dessa maneira, orienta-se a administração pública pelo controle dos resultados, obtido pelas agências autônomas ou organizações sociais. Uma outra característica importante do modelo gerencialista é a gestão por resultados. A nova administração pública, New Public Management, orienta-se basicamente pelo controle dos resultados, ao invés do controle passo a passo das normas e procedimentos, como fazia o modelo burocrático weberiano. No caso latino-americano, entretanto, as normas e procedimentos estatais terão de receber ainda um destaque especial, em razão da fragilidade histórica do Estado democrático de direito. Uma outra característica também importante para o modelo gerencialista são as novas formas de controle. A maior autonomia gerencial das agências e de seus gestores deve ser complementada por novas formas de controle. O controle deixa de ser primordialmente burocrático, que buscava aferir se todos os procedimentos tinham sido cumpridos de forma correta, para se preocupar mais com os ganhos de eficiência e efetividade das políticas. Combinação de 4 tipos de controles. Quais são esses 4 tipos de controle? O controle por resultados, realizado a partir de indicadores de desempenho estipulados de forma precisa nos contratos de gestão. O controle contábil de custos, que estará preocupado não somente com a checagem dos gastos realizados, mas também com a descoberta de forma mais econômicas e eficiente de fazer as políticas públicas. O controle por competição administrada ou por quasi-mercados, nas quais as diversas agências buscam oferecer o melhor serviço público aos usuários, e um controle social, por meio do qual os cidadãos avaliarão os serviços públicos ou participarão de sua gestão. No controle da atividade gerencial do Estado, nessas formas de controle, a gente poderia enfatizar também o controle externo e o controle interno. O controle externo é feito pelas instituições governamentais que irão analisar a transparência e a execução das políticas públicas dos governos. E o controle interno são instituições próprias dos poderes executivo e legislativo que irão auxiliar nessa execução das políticas e na execução do orçamento público. Uma outra característica importante do modelo gerencialista é a orientação para o cidadão usuário. Então, outra característica importante da nova gestão pública é a orientação
da prestação de serviços para o cidadão usuário. Trata-se de uma revolução na administração pública, já que o antigo modelo burocrático weberiano era autorreferenciado, isto é, voltado mais para a afirmação do poder do Estado e da burocracia estatal do que para responder às demandas dos cidadãos. Uma outra característica importante do modelo gerencialista é a responsabilização, o accountability. Finalmente, é fundamental modificar o papel da burocracia em relação à democratização do poder público, segundo os princípios da reforma gerencial. É preciso aumentar o grau de responsabilização do servidor público em três aspectos: perante a sociedade, tornando a administração pública mais transparente, voltada para a prestação de contas. Neste sentido, é preciso treinar os funcionários públicos para que comecem a tratar os cidadãos como consumidores, cujos direitos devem ser respeitados. Além disso, a burocracia terá que enxergar o usuário do serviço como um possível aliado na busca para resolver os problemas. Segundo aspecto, com relação à característica da responsabilização, é perante os políticos eleitos. Então, nos termos da democracia representativa, seja do governo, sejam da oposição. Um terceiro aspecto, perante os representantes formais e informais da sociedade que estejam atuando junto à esfera pública não estatal. Então, no modelo gerencialista, nós temos algumas outras características que são importantes, como as reformas do Estado, as privatizações, os enxugamentos de quadros de pessoal, o ajuste fiscal, o Estado mais eficiente e eficaz, o controle de resultados por meio de indicadores, a profissionalização dos serviços públicos, a descentralização administrativa, técnicas de gestão do setor privado na administração pública, flexibilidade, qualidade, cidadão-cliente, melhoria contínua, terceirização e etc. Permanecem também no modelo gerencialista aspectos negativos dos modelos anteriores. Desafios da gestão atual. Então, vou citar aqui alguns desafios da gestão atual, da nossa evolução da administração pública no modelo no Brasil. Pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança e constância de propósitos, orientação por processos e informações, controle social, gestão participativa, visão de futuro, geração de valor, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, respeito aos princípios da administração pública. Combater as práticas negativas dos modelos anteriores, do modelo patrimonialista, do corporativismo, da tecnocracia, do, da, do pensamento puramente burocrático, do olhar estritamente empresarial na administração pública e etc. Quanto à relação de poder nos modelos de administração pública, na administração patrimonialista, as relações de fidelidade pessoal, quanto mais próximo do rei, mais poder você tem. Na administração burocrática, pelo cargo. Na administração gerencial, aquele que dá resultados. Agradeço a todos o nosso segundo encontro. Nós discutimos sobre a evolução conceitual da administração pública e discutimos também a evolução dos modelos da administração pública brasileira. Espero vocês na próxima aula. Tenham todos bons estudos e até mais.